Meus amados irmãos, a paz do Senhor para todos, uma boa tarde, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, a você e a toda a sua família. Nós estamos aqui gravando esse vídeo na intenção de esclarecer aos irmãos que se encontram em dúvida em muitas coisas das Escrituras Sagradas, e o Senhor tem nos usado no ministério da palavra revelada para que conheçais a verdade e a verdade vos liberte. E eu gostaria de iniciar esta explicação aos irmãos, começando informando que a Bíblia, ela é a palavra de Deus no sentido da história em que foi contada, meus amados, não o seu conteúdo. Porque o seu conteúdo é Deus falando com o homem, é o homem falando com Deus, é Deus falando com o diabo falando com Deus, e o homem falando com o diabo, e o diabo falando com o homem. Está aqui nas Escrituras Sagradas. Portanto, a Bíblia, ela é a palavra de Deus no sentido da história em que foi contada, não o seu conteúdo. Porque quando nós olhamos o conteúdo das Escrituras Sagradas, está escrito também assim: se tu és filho de Deus, transforma esta pedra em pão e coma. E essa palavra não foi dita por Deus, nem foi dita pelo homem, foi dita pelo diabo ao Senhor Jesus. Mas ela está nas Escrituras Sagradas como sendo a palavra de Deus no sentido da história em que foi contada. O Espírito Santo usa o homem para contar como foi a tentação, a perseguição do diabo com Jesus. Então, meus amados, outra coisa que eu quero informar aos irmãos: a Bíblia, ela está afeta só a nossa galáxia, só ao nosso sistema solar. Então, nós temos a informação de Deus acerca do piolho ao elefante, e em particular a coroa da criação, que é o homem, nos narrando tudo como deve de ser feito. E a palavra de Deus, ela vem, dentre outras, ela vem em 4 medidas diferentes. Ela vem na medida de determinação, que é aquilo que Deus determina e que não pode mudar. Ela vem como mandamento, ela vem como ordenança e vem como conselho. E o pregador, se ele não tem um conhecimento desses 4 tipos de mensagem que existem nas Escrituras, ele pode vir a pregar uma determinação como um conselho, ou um conselho como uma determinação. Automaticamente ele vai passar para os irmãos uma palavra que está estragada, mentirosa, porque ele não está tendo entendimento e está ensinando uma coisa de forma inadequada. Então nós temos que saber que em cada ponto das Escrituras Sagradas existe um objetivo de Deus. E aquilo que Deus determinou, ninguém pode mudar. Nenhuma pessoa pode transformar. Aquilo vai ter que ser sempre daquele jeito que Deus determinou. Por exemplo, se nós criássemos animais e nós tivéssemos o poder de termos feito como Deus os fez, nós teríamos que colocar cerca para que eles não procriassem e não nascesse um animal de uma espécie com outra. Mas Deus não precisou de cerca quando ele determina: crescei-vos e multiplicai-vos segundo as suas espécies. As espécies, elas não se multiplicam uma com as outras. Se você cruzar um pitacilga com um canário belga, vai dar o pitagol que não dá filhote. Ele vai ficar naquela espécie. Então existem coisas nas Escrituras Sagradas que nós, como pessoas de Deus, temos que tomar conhecimento. E nós observamos que, na realidade, o Senhor ele tem falado aos nossos corações no sentido de entendermos aquilo que verdadeiramente Ele quer nos dizer. Por exemplo, a oferta que vai fazer você ser abençoado, que abençoou Abel, que o sangue dele fala até hoje, que abençoou Noé, que tirou toda a maldição da terra, que abençoou Abraão, que foi o pai das nações
dos judeus, foi uma só. Não foram várias ofertas, é uma oferta só. Agora, quando nós ofertamos, que estamos na casa do Senhor, nós temos também que honrar a mesa de Deus. Honrar a mesa de Deus não é você colocar Deus em primeiro lugar com a oferta. Honrar a mesa de Deus é você dar para Deus, naquele momento em que você está no culto, em o que você tem de melhor. A oferta que te abençoa, que faz Deus, você colocar Deus em primeiro lugar, é uma oferta especial. É uma oferta que você dá para Deus que você nunca deu para ninguém, nem para namorada, nem para filho, nem para mãe, nem para mulher, para ninguém. Aquela oferta que você ofertou, você destaca a Deus lá em cima com um carinho, com amor que você nunca teve para ninguém. Então, se você tem um filho que você dá um carro para ele de 800 mil reais e você dá uma oferta para Deus na igreja de 500 mil, o seu filho está na frente de Deus. Não, você tem que dar a oferta de 800 mil para Deus, uma só, e para o seu filho você pode dar um carro inferior, com 500 mil, com 600. Deus tem que ser primeiro. E a Bíblia fala, num determinado espaço, quando Abraão vai levar Isaac a sacrifício, que Deus fala para ele, agora sei que tu me amas. Ele fala, agora sei que tu me amas, através de quê? Da oferta que ele deu. Então esse é um ponto que nós precisamos de esclarecer, os irmãos. Não é toda hora que você vai dar oferta para ser abençoado, não. Você vai dar oferta durante todo o curso em que Deus permitir você viver como um cristão, honrando a mesa do Senhor. Honrar a mesa do Senhor é dar o que você tem no momento em que você se encontra no culto. A oferta da bênção é você dar uma coisa muito grande, muito diferente para Deus, uma vez só, que você nunca deu para ninguém, como foi os casos dos profetas que ofereceram ao Senhor e foram muito abençoados. Então, eu estou aqui para esclarecer os irmãos acerca das coisas que muita gente tem falado, mas que não tem funcionado desta forma. Por exemplo, a Bíblia diz, todo aquele que crer e for batizado será salvo. As pessoas têm entendido, todo aquele que crê e se batizar. Não, não é assim. Quando você vai lá no livro de 1 Coríntios, no capítulo 10, do versículo 2, você encontra que todos foram batizados em Moisés, tanto na nuvem quanto no mar. E esse batismo você vai ver que ele veio do alto. O batismo da salvação não é o se batizar, é o ser batizado. E o batismo e a sua salvação, ela não vem de agora, essa escolha não é agora. Deus olhando você pela sua obra, por onde você anda, o que você faz. Não! A sua salvação, segundo as Escrituras Sagradas que se encontram no livro de Efésios, ela vem diante da fundação do mundo. Antes que existisse o mundo, Deus já tinha te feito um vaso de honra. E você vai aceitar Jesus e você vai conquistar o reino, conquistar não, você vai ser separado para o reino dos céus através de Deus, no tempo de Deus. Então há muitas coisas, amados, que as Escrituras Sagradas têm falado e que as pessoas têm entendido errado. Por quê? A Bíblia diz que se nós, veja bem o que a Bíblia está falando, não sou eu não. Se nós estamos em Cristo Jesus por causa desta vida, por causa do carro, por causa da casa, para dar testemunho que estamos ricos, por causa da cura, se nós estamos nesta vida em Cristo Jesus por causa desta vida agora que temos, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. É a Bíblia que diz, a Bíblia diz que se você tem o que comer, que você tem o que vestir, dê graças a Deus e fique feliz. Só que o Evangelho tem caminhado de uma forma em que as pessoas estão indo para a igreja para aceitar a Cristo, não para o reconhecimento de gratidão pelo que Ele sofreu na cruz por nós e pela salvação que Ele nos dá, mas para adquirir carro, para adquirir casa. E existe até pessoas que dizem, como eu mesmo já ouvi, que se a pessoa não apresentar nada de riqueza, que ela não pode dar testemunho de Deus. Ora, como é que foi a vida de Paulo? Paulo era um homem que tinha condições financeiras boas e passou a viver da colheita dos irmãos. Os irmãos faziam colheita para que ele pudesse sobreviver. Paulo diz que passou frio e passou fome pelo nome de Jesus. Então nós precisamos de entender que aquilo que está escrito nós não podemos transformar, mas a nossa interpretação não é o que vale.
O que vale é aquilo que verdadeiramente o Senhor quer nos falar. E eu venho aqui para esclarecer aos irmãos naquilo que o Espírito Santo tem me dado, para que você possais conhecer a verdade. Porque a Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nenhuma pessoa tem participação na sua salvação com nenhum ato feito. Os ensinamentos de Jesus Cristo não são para salvar ninguém. Eles são para que nós, enquanto estamos neste mundo, que Ele pede ao Pai para que nos tire desse mundo, venhamos ter uma vida salutar. Mas isso não tem nada a ver com a nossa salvação. A nossa salvação, nós temos que crer que Jesus morreu pelos nossos pecados e ressuscitou pela nossa justificação. E aí está a nossa salvação, e essa salvação não é nem escolha nossa, porque não depende de quem quer nem de quem corre, mas sim de Deus usar a misericórdia e nos salvar. Portanto, quando pregares o Evangelho a alguém, se aquela pessoa te rejeitar, não fique triste. Se você não conseguiu chegar no hospital para pregar para uma pessoa que nunca aceitou Jesus, se você acha que ela ia aceitar contigo e você não chegou a tempo e ela morreu antes, não fique preocupado, porque os escolhidos de Deus não morrerão sem salvação, porque quem tem salvação vem de antes do mundo e nunca perde, e quem morre sem salvação é porque nunca teve, amado. Isso é a palavra de Deus, não é a minha palavra, é aquilo que está escrito. Existem várias coisas que nós precisamos de entender das Escrituras Sagradas, e que hoje, por causa desta volúpia de riqueza, de querer bens, não estou dizendo que a pessoa não possa estudar e crescer e prosperar, mas não coloque o coração nisso, porque quando você coloca o coração em ficar rico, em querer mais e mais, isso daí passa a ser uma idolatria. Sabia disso? Você passa a ser um idólatra, porque isso daí é uma ganância que te leva para o perigo, te leva para onde você não deve ir, para distante de Deus, porque isso daí é uma coisa que o Senhor nos proíbe. Deus não quer que nenhum de nós venhamos a ser idólatras. Deus não quer que nenhum de nós venhamos a colocar qualquer objetivo acima da sua vontade, acima do seu querer. O que tens, que seja debaixo da vontade e da graça de Deus. Então, meus amados, eu queria esclarecer a vocês acerca de algumas coisas que estão escritas, que são faladas e que têm feito o povo de Deus sofrer. A Bíblia diz que Jesus veio para te dar vida e vida em abundância. Você não tem que ficar preocupado com o pecado, você tem que ficar preocupado em obedecer a Deus, porque se você se preocupa com o pecado, você já estará envolvido com ele e você já estará pecando. E quando você busca a presença de Deus, quando você busca a vontade de Deus, você se esquece até que existe o pecado, e o teu caminho é um caminho frutífero, é um caminho que verdadeiramente está dentro dos conceitos da vontade de Deus. O Deus poderoso de Israel quer que você se curve diante de Ele e diante de mais nada, é o que está nas Escrituras